E aí, meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui com a nossa meta de resolver todas as provas da segunda fase da OBMEP até o dia da prova que será lá em outubro, tá? Então, nesse momento, nós vamos fazer uma questão de 2021 da segunda fase da OBMEP, tá? Então, se prepara e vem comigo. Então, pessoal, nessa questão, ela é bem interessante porque essa questão ela aparece nos três níveis da OBMEP, tá? Ela apareceu no nível 1, no nível 2 e no nível 3. É comum isso acontecer em questões da segunda fase da OBMEP, tá? Nessa questão aqui nós vamos tratar de análise combinatória, tá? Perceba o seguinte, ó. Vamos ler. Vamos ler, ó. Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios, que é esse trapézio aqui, e hexágonos, que é esse cara aqui, o hexágono. Cada hexágono pode ser pintado de azul, como ele pintou aqui na figura, bege ou cinza. Cada trapézio pode ser pintado de azul ou preto. Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria, tá? Aí a letra A vem. De quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo? Pronto, ó. Uma coisa que a gente tem que salientar em provas de segunda fase da OBMEP é o seguinte: nós temos três letras, a B e a C. A é a mais simples, dá pra gente pegar e mexer com essa letra A bem, tá? Ó, o que eu tenho na letra A? Eu tenho que pintar onde é que pode pintar o nosso problema, né? Essa é a pergunta que Morgado sempre nos diz, né? O saudoso Morgado. O que é que nós temos que ter cuidado? Nós temos que ter cuidado, segundo a própria questão que citou, em relação quando tiver cores em comum. Então, esse trapézio eu posso pintar ele de preto ou de azul. Certo? Então eu posso pintar de preto ou de azul. Vamos fazer a primeira situação. Onde é que pode nos gerar problema? Vai nos gerar problema quando esse cara aqui for azul. Concorda? Porque quando esse cara aqui for azul, só me resta um caminho a ser colocado no outro aqui. Concorda? Que vai ser a cor preta, né? Que aqui nós vamos ter que pintar de preto, porque esse cara aqui ele só pode ser pintado de preto ou de azul. Então, nessa situação 1, só me resta uma condição. Qual condição? Pintar o trapézio de preto e pintar o hexágono de azul. Fechei. Pelo princípio multiplicativo, eu faço 1 vezes 1, 1. Nós vamos fazer toda essa questão pelo princípio multiplicativo, tá? O segundo caso vai ser quando a gente pegar, tá? Quando a gente pegarmos e fizer agora o outro lado, tá? Vamos pensar agora o seguinte. Vamos pensar o seguinte agora. Ó, eu deixo agora preso. Eu não coloco na segunda situação. Eu não coloco na segunda situação. O que é que eu vou fazer? Eu não vou colocar o hexágono de azul, tá? Eu não vou colocar ele de azul. Então eu posso pintar ele de quantas maneiras diferentes? Se ele não for azul, eu posso pintar ele de bege. Eu posso pintar ele aqui de bege. Bege. Esse cara pode ser bege. E ele também pode ser bege e cinza. Ele pode ser pintado de bege e cinza. Quantas condições eu tenho para isso? Eu pintar de bege e cinza? 2. Agora, quando nós formos colocar o trapézio aqui, tanto faz ser do lado ou do outro, pouco importa, tá, pessoal? Quando eu for colocar o trapézio aqui, o que que acontece com esse trapézio? Ele pode ser pintado de preto? A pergunta é essa. Pode, porque bege e cinza pode ser pintado de preto. Ele pode ser pintado de azul também? Pode. Então ele vai ter duas condições também. Entende? Ele pode ser pintado de preto e ele também pode ser pintado de azul, né? E como ele também pode em outra ser pintado de azul. Logo eu vou ter duas condições.
Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2, 4. Então, nessa primeira organização nossa, nessa nossa primeira possibilidade, nós vamos ter quanto? Na primeira possibilidade, nós vamos ter exatamente 1 mais 4, que deu 5 condições diferentes, tá? A letra A fecha com 5 condições, princípio multiplicativo simplesinho, tá? Aí eu continuo. Vamos agora para a letra B. Letra B. Aí eu vou, ó, letra B. Na letra B ele fala de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo. Perceba que agora eu tenho agora quantos? 3 trapézios. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Onde é que vai nos gerar o primeiro problema? Lembre-se, o problema maior é aqui, pessoal. O nosso problema é aqui. Então, nós vamos ter que fazer uma forma de isolar esse cara aqui. Aqui é que pode gerar problema. Por quê? Porque nós temos uma cor em comum entre o hexágono e o trapézio. Que quem é? Que é a cor azul. Então, nós vamos obrigar o azul tá preso no trapézio. Desculpe, no hexágono. Agora, se esse cara aqui for azul, quantas condições eu tenho para colocar aqui no trapézio? Eu posso colocar preto e posso colocar azul. Só que pela questão, elas não podem se repetir. Logo aqui só pode ser preto, aqui só pode ser preto e aqui só pode ser preto. Então, nas outras 3 condições, eu só tenho uma escolha também, que é a cor preta. Pronto. Qual é? O que é que vai dar essa conta aqui? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 pelo princípio multiplicativo, tá? Pelo princípio multiplicativo. Agora, o que é? Onde é que está nosso problema? Lembra? Nosso problema está aqui. Nosso problema está aqui no hexágono. Então, nesse momento, nós vamos escolher agora a segunda situação, que pode ser pintado de bege, certo? Ou de cinza. Bege ou cinza. Então, agora, nesse momento, a escolha do do hexágono, eu posso escolher 2 cores, ou bege ou cinza. Os outros 3 trapézios, vai acontecer o quê? Vamos pensar agora comigo, vamos lá. Ora, não tem em comum, porque é preto e azul, então eu posso colocar aqui preto ou azul nesse, eu posso colocar preto ou azul nesse, eu posso colocar preto ou azul nesse. Logo vai ter 2 para o primeiro trapézio, 2 para o segundo trapézio e 2 para o terceiro trapézio. Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Logo, nessa segunda condição nossa, nessa segunda situação, nós vamos ter quem? Nós vamos ter 1 mais 16, que dá quanto? 17. E nisso a gente fecha a letra B. E por fim, ele vai o quê? Vai, na verdade, aumentando, perceba que é sempre aumentando o nível do problema. Aí eu dividi a terceira letra, que parece um peixe, né? Em 3 situações. Primeira situação é a seguinte. Nós vamos, onde é que está o nosso maior problema? Vamos pensar, o nosso maior problema, pessoal, vamos eliminar os problemas. Esse cara aqui é o nosso primeiro problema. Por quê? Ele tem uma região, 2 regiões, 3 regiões, 4 regiões com ela, tocando nela. Então, ele é o maior problema. Tem 4 regiões, por isso que eu vou isolar em situações relativas a ele, porque tem 4 regiões tocando. Se você for olhar para esse outro hexágono aqui, quantas regiões está tocando ele? Tem essa, 1, 2 e 3, tá? Né? 2 e 3. 3. Pronto. Então, o nosso maior problema, com certeza, é esse cara aqui. Esse cara aqui já é um problema secundário, é o problema 2, que a gente tem que ter cuidado. Então, como é que eu vou partir? Esses caras aqui, que são os trapézios, eu vou olhar por terceiro. Então, o meu primeiro problema é olhar o hexágono inicial, que é esse cara aqui, que é o que vai estar dando o maior problema. Então, eu pinto ele de azul. Então, vamos lá. Eu pinto ele de azul, então eu tenho uma possibilidade para ele. Eu vou tratar assim. E aqui agora vai ser o segundo hexágono, tá? Aqui vai ser o segundo hexágono.
Aí vamos lá. Esse hexágono aqui agora, se aqui foi pintado de azul, ele pode ser pintado de quê? De bege ou cinza, concorda comigo? Se ele foi pintado de azul aqui, ele pode ser pintado de bege ou de cinza, não é verdade? Se eu pintar esse cara aqui de bege, certo? Eu vou pintar esse outro aqui de cinza. Aí repara o que vai acontecer. Repara o que vai acontecer. Aqui, nesse caso aqui, se eu pintar esse cara aqui de bege, olha o que vai gerar. Então eu tenho uma escolha, uma cor bege. Aí agora eu vou para os 3 hexágonos. Desculpa, só troco os nomes. Os 3 trapézios, perdão. Vou agora para os 3 trapézios finais. Vamos lá. Os trapézios podem ser pintados de preto ou azul. Lembre-se que o problema está no azul. E nós estamos tratando com essa cor aqui agora, o azul. Logo aqui só corre o risco de ser preto, preto e preto. Logo, eu tenho só uma possibilidade que é o preto, uma possibilidade que é o preto e uma possibilidade que é o preto. Lembre-se que aqui eu estou tratando dos 3 trapézios. Tá? Os 3 trapézios. Prendi esse problema. Quantas condições eu tenho para ele? Uma. Tenho uma condição. Quando eu venho para esse cara aqui, vou analisar do mesmo jeito. Você percebe que vai acontecer a mesma coisa, tá? O que aconteceu aqui no primeiro caso com a cor bege, vai acontecer também com a cor cinza. Por quê? Porque é o azul que está predominante. Eu vou ter, nos 3 trapézios, eu vou ter quem? Um preto, um preto, um preto. Logo, essa segunda situação também vai nos dar um. Então, vai ter um da primeira com um da segunda. Nesse momento, nós vamos ter duas possibilidades. Duas possibilidades. Pronto. Duas possibilidades. Prendi o primeiro situação com o trapézio sendo azul. Eu vou agora para a segunda situação e vou prender ele agora de que cor? Cor bege. Quando eu pinto ele aqui de cor bege, aí o que acontece? Vamos pensar aqui comigo. Ele agora tem cor bege. Certo? 5 situações nós temos, tá? Esse cara aqui tem cor bege. Lembre-se que ele pode ser pintado de 3 cores diferentes. Quais são? Ele pode ser pintado de azul aqui agora. E a outra só pode ser pintado de cinza. Ok? Aí eu vou pensar agora. Vamos pensar. Vamos olhar para esse primeiro aqui. Se esse cara aqui for pintado de azul. Inclusive na live eu me passei nessa situação aqui, tá? Acontece, tá, pessoal? Na hora que você está analisando. Aí eu vou lá. Então esse cara aqui, o primeiro hexágono, ok. É uma cor só. No segundo também nós estamos fazendo assim. No segundo hexágono, também prendendo uma única cor, que foi o azul. Pronto. Agora vamos comigo. Nesse cara aqui, ele pode entrar preto ou azul. Mas como tem azul aqui, ele só pode entrar preto, uma cor. Nesse cara aqui, a mesma coisa. Ele tem azul aqui, então ele só pode entrar preto, mais uma cor. Agora, que foi uma falha de raciocínio quando eu estava fazendo a live, foi aqui, ó. Porque esse cara está afastado dos outros, só está tocando nesse, só tem uma região em comum. E ela é que cor? Ela é bege, então aqui pode entrar preto e pode entrar o azul. Então aqui pode entrar 2 cores. Logo, fazendo pelo princípio multiplicativo, nós vamos ter 2 possibilidades. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2. 2. Pronto. Quando eu vou agora para essa situação aqui, perceba que tudo continua do mesmo jeito. Aí eu vou só ver como as cores vão se adaptar. Perceba que agora esse cara aqui está fixo, o primeiro hexágono. O segundo hexágono também está fixo. É isso que nós estamos fazendo nesse problema. Nós prendemos os hexágonos, que poderia ser um lugar de problema. Aí aqui agora, as cores que vai entrar é preto ou azul. Elas não têm nada em comum, então vai ser 2 situações. Aqui também, mais 2 situações que é preto ou azul. E aqui também, 2 situações porque é preto ou azul. Logo, pelo princípio multiplicativo, vai ser 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Logo, fazendo essas contas aqui, nós vamos ter 8 situações. Tá? Somando elas duas, quantas possibilidades eu vou ter? 2 mais 8 vai ser 10 situações. 10 possibilidades. 10 possibilidades. 10 possibilidades. E por fim, não menos importante, a última, novamente, a gente vai prender com os mesmos raciocínios. Com os mesmos raciocínios, nós vamos prender o primeiro hexágono,
Vamos prender o segundo hexágono, né? Vai ser assim, a gente, pelo princípio multiplicativo, nós temos 5 situações a serem analisadas. A gente está prendendo o primeiro hexágono e estamos prendendo o segundo hexágono com uma única cor. Perceba, nosso primeiro hexágono nós prendemos com a cor cinza, beleza? Esse segundo aqui a gente escolhe, vou escolher que seja azul. Logo, é uma única cor que eu estou prendendo, azul. Agora, perceba, se esse cara aqui for azul, acontece o mesmo caso que esse, concorda? Mesmo caso. Aqui eu só posso botar o preto, aqui eu só posso botar o preto, e aqui eu posso botar o preto e posso botar o azul. Então aqui vai ser uma possibilidade, que é o trapézio, que só posso pintar de preto. O segundo trapézio, que eu só posso pintar de preto. E o último trapézio, que eu posso pintar de azul ou de preto. Logo, multiplicando tudo isso aí, eu vou ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Duas situações. A mesma coisa vai ocorrer aqui. Eu prendi o azul, então esse aqui tem que ser bege. Esse cara aqui tem que ser bege. Logo, você vai perceber que não tem nada em comum. Vai se repetir o caso anterior. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Aqui 2 situações, porque pode ser preto ou azul. Logo, aqui vai ter quantas? 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 8. Somando também isso daqui, vai nos dar 10. Logo, quantos serão os casos para essa letra C? Vai ser, na nossa primeira situação, nós prendemos eles, ficou 1 mais 1, 2 possibilidades. Aí vai ficar, a solução geral vai ficar, a solução é a soma de todas elas. Solução geral vai ser do item, vai ser 2 mais 10 mais 10. Somando isso daí, dá 22 possibilidades. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá um joinha e repassa para a galera em geral. Forte abraço, vem comigo que eu terá mais vídeos. Tchau.